Olá, está no ar mais um programa Lesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. No programa de hoje eu converso com a doutora Fernanda Zuccari, que é advogada. Nós vamos falar sobre o aumento da violência doméstica no período da pandemia. Doutora, seja bem-vinda, muito obrigada mais uma vez pela sua participação com a gente aqui na Rede Alesp. Muito obrigada, Caterine, eu que agradeço. Eu agradeço a todos da TV Alesp, o empenho de vocês, o trabalho incansável que vocês, repórteres, têm feito. Agradeço ao Diego, e é um prazer muito grande estar nesse programa, A Voz da Consciência, com vocês. Bom, doutora, estamos vivendo um período aí bastante delicado, né, pela pandemia do novo coronavírus. Quer dizer, estamos vivendo essa fase aí de quarentena, de isolamento social, um momento então de muitas incertezas, né? A gente muito tem falado sobre saúde mental nesse momento, né? Não só do aspecto econômico, né? Que é uma grande preocupação nesse momento aí, em que muitos estão então impossibilitados de trabalhar, mas a gente sabe também que a saúde mental, com todo esse contexto, ela fica muito abalada. Então, a gente tem esse fator da saúde mental, né, unida, então, a esse momento de isolamento social, ou seja, as pessoas estão muito mais em casa, e essa convivência, né, doméstica entre a família, ela se intensifica, né, a gente sabe que no dia a dia a gente sai para trabalhar, enfim, a gente tem atividades, enfim, muitas vezes a gente acaba nem, com essa correria, a gente acaba nem encontrando, né, a pessoa, às vezes, que mora com a gente. E agora é um período que não tem jeito, a gente acaba, então, tendo que conviver. E aí a gente começa a observar, então, as estatísticas e ver, então, um aumento aí da violência doméstica, o que é uma notícia muito triste, né, doutora? Mas é justamente por esses fatores que eu estou colocando, como que a senhora vê, então, essas estatísticas aumentarem tanto nesse momento? Eu acho que é muito oportuno a gente falar disso, até uma preocupação, isso tem sido uma preocupação da própria ONU, porque não foi esse fenômeno do aumento da violência doméstica, não só da violência doméstica, mas da violência contra crianças, contra o abandono de idosos, isso foi um fenômeno mundial, se podemos dizer assim, né? Em vários países que já ocorreram a quarentena do coronavírus, a própria China, Itália, França, todos os países tiveram esse mesmo problema que nós estamos tendo aqui no Brasil, que é um aumento, sim, da violência doméstica. Alguns países, para o telespectador ter uma ideia, o próprio Macron, na França, disponibilizou hotéis para que essas mulheres saíssem em segurança das casas delas, para que fossem serem acolhidas nesses hotéis diante da violência que se intensificou. Nesse momento, o que a gente percebe, né? Eu tenho conversado muito com delegados de polícia, com promotores. O que tem acontecido? Tudo, na verdade, se intensificou muito nesse período. Né? Realmente, se a gente for pensar num pai de família que saía às 9 da manhã, às 8 da manhã, às 7 da manhã para trabalhar e voltava às 8 da noite, e hoje ele fica o tempo integral dentro de casa, junto com a esposa, algumas esposas fazendo home office, outras ainda com outras atividades, as atividades da própria casa, a divisão de tarefas das casas, as crianças em casa, precisando de aula online, de suporte, o que é muito difícil a gente administrar. E fora isso, né, a gente não pode deixar, obviamente, de lado, que é a questão financeira, sociofinanceira, né? Realmente muitas pessoas estão com muitas dificuldades financeiras, né? E isso, obviamente, num lar que já não é sadio, num lar que já existe características de violência, isso se intensifica demais, né? Então, o que tem acontecido? Em alguns lares em que já existam esses relacionamentos abusivos,
isso tem se intensificado. Então, se antigamente, num período mais distante, né, antes da pandemia, se acontecia uma ofensa, um, um, uma forma de violência psicológica, uma ofensa, um deboche, um, menosprezar a mulher, nesse momento, esse relacionamento que já não é sadio, isso se intensificou nesse momento. Então, as mulheres, elas têm sim sofrido muito com isso, inclusive com a violência física. E um problema pior, a mulher não consegue sair de casa para ir até a delegacia, porque o agressor está dentro de casa. Né? Então, isso, até a própria corregedoria, nesse período de pandemia, não está mais exigindo um boletim de ocorrência físico. Você pode fazer um boletim de ocorrência eletrônico através do seu smartphone, do seu telefone, de um tablet. Você, inclusive, existem um passo a passo. Depois eu vou deixar até na minha página do Instagram todos os endereços, ou disponibilizo para vocês também colocarem aí. Então, nem sempre a mulher está conseguindo sair de casa para ir até a delegacia. Muito embora todas as delegacias de mulheres estão abertas, todas as delegacias de mulheres estão funcionando. Então, é importante que a mulher, o aumento do feminicídio nesse período aumentou, né? Existe a subnotificação, porque a mulher não consegue chegar na delegacia. Né? Então, às vezes ela está utilizando esses canais mesmo via internet, então tá até mesmo difícil a gente estabelecer um número correto, né? Sempre existiu a violência doméstica, a gente sabe disso, só que nesse período parece que tudo que estava embaixo do tapete agora está saindo e num grau muito maior. Né? Então, por isso que é importante a mulher identificar as características, entender, porque muitas mulheres, Caterine, elas não têm consciência que elas vivem um relacionamento abusivo. Né? Muitas vezes, nem sempre só agressão física é um relacionamento abusivo. Esse é um ponto importante que a doutora está colocando, porque realmente tem pessoas que acreditam então que a violência é só quando a pessoa então chega às vias de fato, né? Quer dizer, a uma agressão física, mas não. Um comportamento em que a mulher se sinta agredida de alguma maneira, com palavras, com atitudes, isso também já é considerado um tipo de abuso e que também pode ser enquadrado como um crime, né, doutora? Exatamente. São vários tipos de abuso, vários tipos de, se a gente for pensar, várias formas de violência contra a mulher. Existe a violência física, que é aquela realmente que a mulher é agredida, apanha, precisa ir para o hospital, faz um boletim de ocorrência, fica muitas vezes com algumas limitações, como foi o caso da própria farmacêutica Maria da Penha, né, que depois a gente pode falar um pouquinho também da lei dela, que originou por conta do caso dela, mas o que não é só esse tipo, existe a violência psicológica, né, então é aquela violência que a pessoa vai minando a autoestima da mulher aos poucos. Ah, você não serve para nada, você não é uma boa mãe, você não é uma boa esposa, você não sabe fazer nada, você é incompetente, se eu não estiver aqui, você não vai dar conta de absolutamente nada. Então, são formas sutis, até muito mais difíceis da gente caracterizar o abuso psicológico, porque ele é muitas vezes sutil. E muitas vezes é mais profundo. E a sociedade patriarcal, né, que a gente vive, o que a gente percebe é que a própria mulher muitas vezes tem uma mentalidade onde esse, vamos dizer, esse machismo está de alguma maneira já ali
criando raízes muito profundas na mente dessa mulher, né? Ao ponto dela não perceber que ela está sofrendo algum tipo de abuso, né? Então, como a senhora bem pontuou, né? Existem abusos que são sutis, e justamente por essa mentalidade, né, que já está tão aí incrustada, às vezes a mulher não percebe. Por isso que a informação, né, doutora, é tão importante nesse momento, para que a pessoa realmente possa Exatamente. refletir e entender que existem comportamentos que não são normais, né, que não devem ser permitidos por ninguém. E aí a gente reforça que a violência doméstica não é só contra a mulher, né, doutora, também. A violência doméstica engloba a violência contra idosos, contra crianças, né? Exatamente, porque na verdade está tudo inserido no mesmo núcleo familiar, né? Então, assim, como que a gente pode caracterizar algumas coisas para a mulher identificar um relacionamento abusivo, né? Então, assim, um homem com um comportamento controlador, por exemplo, a mulher não pode ter amigas, a mulher tem que se afastar das amigas, da família, tem que viver ele e ela, não pode sair para fazer absolutamente nada, controla absurdamente a vida dessa mulher. Outra coisa é uma hipersensibilidade, né? Então, assim, o companheiro, ele tem uma hipersensibilidade por qualquer coisa. Então, por qualquer coisa é um motivo de ser ofendido. Uma outra coisa é uma expectativa irrealista com a pessoa. A gente, quando se envolve com uma pessoa, a gente tem uma expectativa irrealista muitas vezes, né? Fantasiosa, e ela é maravilhosa, ele é maravilhoso, tudo, e a gente acaba não entendendo muito bem alguns sinais que esse tipo de comportamento de abuso aparece, né? Então, por isso que é importante a gente realmente ficar atenta a esse tipo de violência psicológica e entender. E tem outros tipos também. Tem o tipo de violência contra a mulher patrimonial, que é aquela que eu atendo várias mulheres assim, que o marido utiliza o cartão de crédito dela e não paga, utiliza o nome dela para abrir empresa, utiliza para fazer financiamentos, e tudo assim, meu nome tá, nesse momento meu nome não dá, é para nossa família, e nisso acaba deixando a mulher num emaranhado de dívidas, que ele, com um jeito controlador, acaba colocando a mulher nessa situação também. E existe também um outro tipo, que é a violência sexual. Embora sejam casais, a mulher fala, não, eu não quero ter um relacionamento sem preservativo. E o homem chega e fala, eu quero. E acabou e vai ser do jeito que eu quero. Né? Então, nesse período de pandemia, o que tem acontecido? As pessoas têm bebido muito mais. Né? Fora toda essa tensão que a gente percebe, as pessoas têm bebido muito mais dentro de casa, porque quando isso até eu conversando com um psiquiatra, ele me explicou, ele falou, quando a gente está dentro de um bar, bebendo, você tem um certo limite, né? Você sabe que você vai ter que levantar, pagar a conta, que você está no ambiente público, né? Então você tem um senso ali de controle, embora nem todos tenham, mas a maioria tem. Agora, quando você bebe em casa, você não tem perigo, porque você não vai dirigir, você não vai acontecer nada, você está dentro de casa, né? Então, o aumento do consumo de bebida alcoólica tem também contribuído para esse aumento da violência contra a mulher. O que eu sempre aconselho as mulheres, né, a ter um plano de proteção, né? Então, essa mulher, ela tem que contar para a família o que está acontecendo, ela tem que contar para as amigas, para vizinhos, para alguém da igreja, da comunidade dela, ela precisa contar o que está acontecendo, porque ninguém vai saber o que está exatamente acontecendo dentro da sua casa. Então,
A mulher precisa, sim, ter uma rede de apoio. Isso que eu falo também da sororidade, é das mulheres uma apoiando as outras, né? Seja na igreja, seja em grupo de amigos, em vizinhos. É importante você dividir o que está acontecendo, né? Procurar um tratamento psicológico, procurar fazer uma terapia. O que é importante também para a mulher? No momento que ela já percebe que ela está vivendo esse relacionamento abusivo e qualquer hora isso de fato vai levar ao pior, o que ela já tem que se preparar para isso, certo? Deixar documentos perto dela, chave de carro, se ela for para carro, sempre que sair após uma violência, levar os filhos com ela. E essa questão de conseguir fazer esse boletim eletrônico é muito importante, porque a mulher consegue até pedir uma medida protetiva. O que é isso? Ela consegue pedir para que o agressor saia de casa, para que o agressor não fique perto dela e dos filhos. E tem uma outra questão que eu também queria abordar, que acontece muito. Durante uma briga dentro de casa, durante uma briga de uma violência doméstica, a mulher muitas vezes corre para os filhos, né? Numa forma talvez de proteção, e as crianças acabam sendo agredidas. Então, qual que é a recomendação da polícia? Não corra, se houver um momento de tensão corporal, você nunca fique na cozinha, que tem objetos cortantes, que tem faca, lugares que tem faca, lugares que tem tesoura. Não corra para cima dos seus filhos, porque seus filhos podem sim serem machucados nesse momento. Então, corra para espaços que não haja, que você consiga uma porta, alguma coisa para você sair. Pedir ajuda, uma janela, alguma coisa. Então, e depois da violência doméstica, procurar um lugar seguro para que ela possa sair e ficar em segurança. Após ter feito ou o boletim de ocorrência, se for o caso dela conseguir chegar numa delegacia de polícia de mulher, ou qualquer outra delegacia, ligar 180, você pode ligar, você tira todas as suas informações, você tem várias informações através do 180, até mesmo 190 você pode ligar se houver uma briga, é obrigatório uma viatura de polícia comparecer ao local, porque está existindo uma violência. Nos casos de violência psicológica, a mulher precisa guardar provas para comprovar esse tipo de coisa. Então, em caso de violência psicológica, grave a conversa, guarde o WhatsApp, porque são ameaças veladas, né? E é difícil isso comprovar. Né? Muito embora, quando isso vai para uma vara de família, uma vara da infância, da juventude, enfim, existe um estudo psicossocial, então essa família vai passar por psicólogos, por psiquiatras, por peritos, e tudo isso o que aconteceu na casa acaba refletindo ali naqueles laudos, só que é uma coisa muito desgastante, né? Então, o que nesse momento eu acho que é importante, a mulher se mantém em segurança, junto com os filhos, saber que existe 180 para ligar, 190, existe a delegacia eletrônica se ela não conseguir sair de casa, existe a delegacia, a delegacia das mulheres, que todas estão abertas e funcionando. E uma coisa também que é uma questão que é muito importante a gente falar. A gente tinha uma cultura, né, que se dizia assim, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Então, muita gente tem essa cultura, né, vizinhos, enfim, mas não, isso é um problema da sociedade, porque se você sabe que tem uma mulher
em sofrimento, uma criança em sofrimento, um idoso em sofrimento, você está sendo, no mínimo, omisso nesse momento. Então, é importantíssimo que a sociedade também se engaje nisso. Se você está vendo uma mulher gritando numa janela pedindo socorro, chame a polícia. Peça pro porteiro, pro vigia, ligue o 190, ligue para uma viatura de polícia, porque alguma coisa séria está acontecendo, né? Então, eu acho que a gente não pode passar por isso, esse problema não é meu. Né? Eu acho que esse problema é da sociedade, todos nós temos que estar engajados, entender que isso é grave, isso envolve feminicídio, né? Então, até estava falando da Lei Maria da Penha, posteriormente nós tivemos a lei que incluiu o feminicídio no rol de crimes hediondos, que é uma coisa muito importante, e com a lei da Maria da Penha, nós conseguimos essas medidas protetivas, que elas saem até 72 horas, né? Então, Então, doutora, é isso que eu queria te perguntar, doutora, sobre esse aspecto, porque a gente sabe que existe nesses quadros aí, principalmente quando a gente fala da violência aí contra a mulher, né? Pegando então aí esse gancho que a senhora está colocando da lei Maria da Penha também. A gente sabe que muitas vezes a mulher ela tem essa dificuldade de denunciar porque existe nessa relação abusiva muitas vezes essa relação de dependência, né? Não só a dependência emocional, psicológica, mas também a dependência financeira. A gente está passando um momento complicado, né, pela pandemia do novo coronavírus, como eu já coloquei aqui diversas vezes ao longo do programa. É um momento de muitas incertezas, muitas pessoas perderam o emprego, então assim, a gente está vivendo um contexto muito difícil e eu acredito que a pessoa que está sofrendo esse tipo de violência muitas vezes se sinta mais insegura ainda do que já sentia, né? Isso já é um assunto que a gente já fala há bastante tempo, né? Sobre essa dificuldade, então, que a pessoa que sofre violência em denunciar por uma série de fatores. E agora, dentro desse contexto que a gente está vivendo, eu acho que isso acaba ganhando uma força ainda muito maior. Às vezes a mulher não sabe, a pessoa que está sofrendo a violência não sabe para onde que ela vai, o que, que vai acontecer com ela. Então, eu acho importante, doutora, a gente colocar aqui sobre as medidas protetivas que a lei, então, prevê. Ou seja, caso a mulher, então, denuncie, que tipo de proteção, né, as leis, então, aí brasileiras dão para essa pessoa, quer dizer, às vezes ela não sabe nem para onde ela vai. Existem abrigos, existem locais de acolhimento. Como que é feito esse encaminhamento? Que tipo de proteção essa pessoa recebe ao denunciar o agressor? existem abrigos, existem sim. A mulher pode até, inclusive, entrar no site do TJSP, que lá tem uma cartilha explicando os endereços. Eu vou disponibilizar também na minha página, vou disponibilizar tudo para vocês também divulgarem aí. Mas dentro das medidas protetivas, além do agressor ser obrigado a sair, ele também é obrigado a manter um valor de pensão provisória, né? Então, a mulher não, muitas vezes, Caterine, para ser bem sincera, a maioria das vezes é a dependência emocional, mas é também a dependência financeira. Como é que eu vou fazer para sustentar meus filhos nesse momento, né? Se já estamos num momento difícil. Mas a mulher tem que entender também que ela está colocando a vida dela em risco, que ela pode morrer por conta disso. Isso pode ocorrer um feminicídio, isso pode ocorrer a morte de uma criança. Então, nós temos que pensar em várias soluções, tem vários abrigos que a gente pode buscar, mas a gente também pode utilizar das medidas protetivas que nós já temos, entende? E que são realmente cumpridas dentro do prazo. É lógico que é um momento difícil, que é um momento, mas nem por isso a mulher pode desistir. Por isso que é importante essa rede de apoio que eu falo,
seja de amigas, vizinhos, familiares, igrejas, comunidades, ONGs, isso é essencial, isso é essencial. Eu deixo também o meu canal de comunicação para que, se as mulheres precisarem de orientações para ONGs, para onde ir, o que fazer, para onde ligar, eu também me coloco à disposição. Eu tenho sido procurada muito por muitas mulheres que realmente falam, eu dependo financeiramente dele, ele está me agredindo, mas eu dependo financeiramente. Mas existem medidas judiciais para que essa pessoa, esse agressor, ele continue sim honrando com os compromissos e que essa mulher fique em segurança, porque é um risco, ela está correndo um risco de vida muito grande. É verdade, doutora. É importante a senhora colocar todos esses aspectos, né? Porque a mulher realmente se sente muito insegura, né? Diante de toda essa situação, essa dependência financeira, ganhando uma força muito maior nesse período de dificuldade mesmo, que todos nós estamos enfrentando, né? Todos nós brasileiros. E esse ponto que a senhora colocou, que não é só no Brasil o aumento dessa violência doméstica, né? É um fenômeno mundial. Quer dizer, esse é um assunto que ele realmente precisa ser falado sempre, né? A população realmente precisa refletir muito sobre isso. Doutora, eu tinha muitos outros assuntos para conversar com a senhora, mas nosso tempo é muito curto, passa muito rápido. Eu tenho um minutinho para encerrar o programa. Eu não sei se a senhora quer fazer mais uma última consideração para a gente poder finalizar. Bom, o que eu quero dizer para todas essas mulheres, para elas não desistirem de forma alguma, para elas persistirem, para elas utilizarem os canais de comunicação que existem, 180, 190, contar para os familiares, amigos, profissionais, ONGs, não desistam por conta desse momento, porque tudo isso vai passar, mas você precisa passar em segurança e com vida, né? Então, eu acho que, e principalmente a sociedade tem que se engajar nisso, sabe? Eu acho que a gente não pode ver uma pessoa sofrendo um problema grave desse e não contribuir com nada, achando que está fazendo uma invasão na vida da pessoa. Não é isso, você está sendo omisso. E hoje a gente está vivendo um período de solidariedade, né? De empatia, de sororidade entre as mulheres. Então, vamos nos ajudar umas com as outras. É isso o meu recado, e eu me coloco à total disposição para ajudar no que eu puder também. E muito obrigada pelo convite, viu? Doutora, muito obrigada. É sempre um grande prazer conversar com a senhora. Foi muito esclarecedor todos os aspectos que a senhora então pontuou hoje no programa. E eu quero só fazer uma última consideração, que é muito importante. A gente discute muito sobre a figura, então, que está sendo agredida, mas é importante a gente falar que o agressor, né, ele precisa ser trabalhado, né, doutor? E a gente sabe que hoje já existem muitos grupos aí, rodas de conversas, então, e apoio, então, psicológico para esse agressor, né, doutora? Porque realmente a pessoa precisa fazer um tratamento, inclusive as próprias leis hoje obrigam, então, que o agressor passe por um processo aí de recuperação psicológica, de mudança de mentalidade. Quer dizer, a gente tem que ir na raiz do problema, né? Que é realmente mudar essa mentalidade. Doutora, muito obrigada pela sua Exatamente, participação. é isso mesmo. Muito Vamos obrigada, marcar, viu? Eu que agradeço. a gente vai marcar um programa parte 2 só para falar sobre esse último ponto que eu coloquei aqui, que dá um programa inteiro, né, doutora? Combinado, combinado, Um Catarine. abração. Muito obrigada. Obrigada. Um abraço para a TV Alesp, obrigada, Diego, e a todos do programa Voz da Consciência. Um abraço grande para vocês. Obrigada. Bom, o programa Lesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência. Até o nosso próximo encontro.
Tchau, tchau.